Hello, people! Estamos aqui em mais um episódio do YalabaCast, onde nós vamos debater bastante sobre liderança, gestão e experiência do cliente. É óbvio, porque esse assunto nunca pode faltar na nossa pauta. E antes de eu poder revelar para vocês aqui uma convidada super especial que está comigo aqui hoje, eu quero pedir para você ir lá no canal, não se esqueça de se inscrever, curte, comenta e compartilha os episódios para que a gente possa aí sempre ter o feedback de vocês. Aqui a gente fala de cliente, então precisa entender como está sendo essa receptividade por vocês aí. Sempre na temática do livro, trazendo essa centralidade e importância das pessoas, que é um livro que vocês podem também adquirir pelo link que vai aparecer na tela aí para vocês, para que vocês possam também compreender bastante sobre essa observação e essa ótica que eu trago, para que a gente possa sempre considerar, antes do cliente na centralidade, a gente considere as pessoas. E para quem gosta das plataformas de streaming, estamos no Spotify e Apple Podcast. Então lá você vai lá, segue e acompanha a gente também nesses momentos. E agora eu vou falar para vocês uma convidada que eu estou aqui, que eu estou super curiosa para destrinchar também tudo da vida dela, entendeu? Porque o nosso papel que é esse, o meu papel que é esse, né? Para poder trazer a temática para vocês. Eu tô aqui hoje com a Flávia Lorenzetti, ela que nada mais, nada menos, é CEO no Brasil da rede BB Hotels. Essa rede ela contém mais de 800 hotéis pela Europa. Ela está presente em 17 países e ela é CEO aqui do nosso país, fazendo uma entrega de excelência que vocês vão descobrir tudo comigo aqui. Flávia, primeiro parabéns e seja muito bem-vinda. Obrigado por você estar aqui com a gente e pela contribuição que eu tenho certeza que você vai deixar com a galera aqui para eles poderem aprender muito com você. Obrigada, é um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. Sempre muito bom poder contar essa história. Ai, que maravilha. E até para a gente poder começar, porque é uma cadeira, né? Cadeira de CEO gera sempre uma representatividade para as pessoas, né? Já de impacto. Ainda mais uma cadeira de CEO numa rede, né? Que ocupa aí praticamente não sei quantas cidades está no Brasil, mas eu acredito, eu já me hospedei, já fui cliente, inclusive, aqui em São Paulo. Como é estar hoje nessa função, né? De algo que é tão gigante dentro do mercado, da rede de hotéis no país, sendo mulher e exercendo essa função? Fala um pouquinho pra gente, pra dar um start. Na verdade, assim, é uma responsabilidade tremenda. Então, assim, você tá o dia inteiro tomando decisão, né? A cadeira de CEO nada mais é do que o dia inteiro tomando decisão. Você não tem pra onde... Até brinco que é um lugar que a gente tá muito solitário. Porque a gente não tem muito pra quem pedir ajuda, a gente não tem com quem desabafar, é você com você mesmo tomando decisão. Então, é desafiador. É bastante responsabilidade, ainda mais para uma empresa que é um braço de um banco, é um braço da Goldman Sachs. Então, você tem assim um compliance absurdo. Então, é uma responsabilidade ali bem grande, mas é gostoso. E mulher, até chegar lá, mulher é um desafio tremendo, é um desafio até hoje. Acho que você deve saber bem disso. Reunião que a gente vai, cara, a gente tem que se provar 2, 3, 4 vezes. Às vezes você fica falando, a pessoa olha para você e no meu pensamento eu já tô assim... Tá achando mesmo que eu sou idiota. Mas tudo bem, deixa. No final, a gente mostra com o resultado, né? Sim. É um resultado que vale a pena. Então, é um dia a dia. Foi uma trajetória longa, mas de muito aprendizado. Acho que... Eu tenho até paixão por essa história de chegar até aqui, nessa cadeira. Eu cheguei na primeira cadeira de CEO com 28 anos de idade. Então, foi uma trajetória bonita. Sim. E que não é fácil por ser mulher, mas que é muito gratificante. Então, eu acredito que até pra gente, porque despertou curiosidade, acredito que de quem tá assistindo também, né? Como foi, né? Tipo, de repente, da Flávia, que saiu daquele momento, da parte acadêmica, que chegou hoje a estar, como você falou, o primeiro alcance foi aos 28 anos, você ocupou a primeira função de CEO. Como foi esse primeiro passo, né, de ocupar, e depois essa trajetória... Se foi já direto para a rede onde você está hoje, como transcorreu esse período? Porque eu acredito que vem muito insight ali de aprendizado, porque por vezes o que eu vejo, Flávia, o que acontece? As pessoas elas almejam um destino final. Sim. Eu quero aquela função. Só que com isso elas diminuem ou menosprezam talvez as oportunidades que elas têm antes no caminho que vão auxiliar ela a chegar até lá. E eu falo... É importante demais você aproveitar cada etapa dessa como aprendizado extremo, porque isso é um acúmulo de conhecimento para um momento oportuno. Então, fala um pouquinho pra gente sobre como se deu esse ponto aí para você desse desenvolvimento. Foi muito legal você abordar isso até, porque assim, eu comecei... Na verdade, o primeiro emprego foi balconista de loja, vendendo roupa como toda menina pequena. Eu tinha 14 anos.
E toda essa história de mulher, eu já vim de uma vida dentro da minha casa. Então, meu pai era do interior de Minas, veio para São Paulo, então nascemos, mas eu era a filha do meio com mais 2 irmãos na ponta. Então, nas 2 pontas, eu era a única menina. Ai, temos uma coincidência aqui. Também tô na mesma. Também. Tô ali no meio, a única mulher. Só que eu tenho mais 4 irmãos por parte de pai. E eu sou a única mulher da frota toda. Então, mas você sabe bem o que é isso. Você sabe bem o que é isso. Então, assim, já tinha aquela coisa toda. Então, eu decidi que eu ia trabalhar muito cedo, porque eu não queria viver aquela situação ali que, de uma certa forma, abafava. Eu muito livre, isso daí já acho que nasceu comigo. Muito livre, muito independente. Eu não queria viver aquilo. Então, eu falei, vou trabalhar. E até na época, assim, meu pai não era super bem de vida, mas a gente vivia confortável. Ele pagava minha escola e tal. Ele, como assim você vai trabalhar? Eu falei, eu vou, porque eu quero ter meu dinheiro, porque eu quero ter as minhas coisas, né? E aí eu fui, ali comecei no balcão do shopping. Aí eu fui pra faculdade. Quando na faculdade eu resolvi fazer hotelaria. Fiz hotelaria. Na faculdade ele falou, vem trabalhar comigo, porque ele é empresário, né? Então vem trabalhar comigo, porque você pode ir pra faculdade de manhã e você trabalha à tarde e eu pago a sua faculdade. Fui seduzida pelo canto da cobra, fui lá trabalhar com ele. Fui trabalhar com ele. Aí terminei a faculdade, falei, acho que chega, preciso começar de algum lugar. Aí eu fui ser garçonete. Por quê? Porque a hotelaria, diferente do que a maioria das pessoas pensa hoje, quando você sai da faculdade, você não sai sendo gerente. Você precisa de uma experiência para chegar lá. As pessoas acham que você já sai ali no ponto, né? Tipo, a sua formação é exatamente. E aí eu falei, não, preciso começar de algum lugar, vou. E aí, na época, eu fiz a garçonete do Outback. O Outback não era ainda esse sucesso que era, a 3ª loja do Outback no Brasil. Então, eu entrei como garçonete. São Paulo mesmo? São Paulo mesmo. Entrei como garçonete da primeira, acho que da primeira unidade em São Paulo. E aí, comecei ali a trabalhar. Mas essa coisa de experiência do cliente, eu sempre estava focada em atender bem o cliente. Sempre, sempre. Desde o dia 1. Então, em 3 meses, eu virei gerente. Porque eu estava focada no cliente. E, assim, meio intuitivo naquela época. Obviamente, tinha feito hotelaria, sabia de hospitalidade. Mas essa coisa do cliente, ali foi meio intuitivo. Então, ali, para não ficar muito longa essa trajetória toda, virei gerente, fiquei lá 4 anos. Aí, fui crescendo lá dentro. Fui participar de expansão, que o Outback ainda estava expandindo. Aí, saí da expansão do Outback, fui ajudar na expansão da Starbucks, quando a Starbucks chegou no Brasil. Aí, tinha outra coisa, gente. Falem inglês, por favor. Façam o que vocês quiserem, uma premissa. mas falem inglês. Porque eu também tinha isso. Eu gostava muito, quando era pequena, de assistir MTV e traduzir música. Eu traduzia no Michaelis, então eu falava inglês. E aí tinha oportunidade que eu entrava porque eu falava inglês. Tanto essa história do Starbucks, vai porque ela fala inglês, ela pode ajudar quando vierem as pessoas de fora. Então fui. Aí vi que a trajetória ali tava ok. Se eu continuasse lá, eu ia continuar. Como tem gente que trabalhava comigo naquela época, tá lá até hoje. Você vira sócio proprietário de loja, como se a loja fosse sua. Você tem uma sociedade pequena ali. Mas eu falei, puxa, não é isso pra mim. Sim. Porque eu vou aprender isso aqui, eu preciso aprender mais. E incansável por desafio, saí. Aí saí por um tempo, aí fui trabalhar num escritório, aí aprendi gestão de todos os tipos possíveis e imagináveis. Saí um pouco da área, entrei no canto de, você trabalha todo final de semana, não, chega, vai viver um pouco a vida, aquela fase ali dos 20 anos, vamos viver um pouco a vida. Fiquei aí nesse escritório por quase 5 anos. Aí decidi que eu queria voltar para a área. E aí, volta a dar passo para trás. Porque você quer voltar para a área, você estava 5 anos fora do mercado. Sim. Então, vou ganhar menos, já tenho meu foco, eu quero voltar para a área. Aí me chamaram para a primeira empresa, que foi a primeira empresa que eu virei CEO, que foi na época Le Quotidien. Tanto que eles me chamaram, aí eu falei, nossa, padaria, acho que eu não vou. Porque eu já imaginei assim, não menosprezando, mas eu já me imaginei padaria do bairro, sabe? Sim, falei, não tinha magnitude de visão do que era o potencial de negócio, né? Porque a gente tá naquele viés muito ali do Brasil e a entrega deve ser isso aqui. É isso. Aí fui, padaria belga internacional, você tem que ir para Nova York fazer a tropicalização do material, implantação. Então, fui do zero. Fui para Nova York, fiquei lá, fiz a tropicalização, aí entrei aí como gerente. E aí, fui ganhando confiança de novo, experiência do cliente. É um negócio assim, eu sou chata. Então, fissurada. Detalhista. Então, era experiência. Eu fui ganhando notoriedade dentro. Então, eu entrei para ser gerente de distrito
E aí tinha um menino que tinha entrado para ser gerente de operações, mas ele não olhava para a experiência do cliente. E aí tem outra coisa que eu acho que é bem importante numa trajetória dessas, espaço vazio. Eu fui me posicionando em todos os espaços vazios. Eu via que alguém não fez alguma coisa, eu não queria saber se era meu trabalho ou não. Eu posso fazer, eu vou lá e faço. Então, acabou a embalagem na loja tal. Não, eu boto no meu carro e eu levo. Eu vou na loja de embalagem a proatividade. Então, eu fui... Tudo que era que eu via que estava sobrando um espacinho, eu ia lá e fazia. Porque dava para fazer. E quando eu não sabia, essa curiosidade que eu tenho também, eu vou procurar. Aprendia, ia lá e fazia. E aí, nessa trajetória nessa empresa, entre idas e vindas, algumas gestões foram, voltaram, sempre focada em entregar meu melhor, focada em entregar o melhor para o cliente. Aí, eles me chamaram para ser CEO. De reviravoltas que tiveram dentro da empresa. Você é que mais entrega, você conhece tudo, não sei o que. Eu tinha 28 anos. Então agora você vai ser a diretora-presidente da rede. Porque o seu trabalho está dando resultado, você tem uma liderança, aí foi liderança, foi gestão das pessoas, juntou todas as competências pacote, e todo o pacote para um papel só. Aí eu cheguei nessa cadeira. E aí, daí em diante, eu só fiquei em cadeiras grandes. Aí eu saí fui trabalhar na época, recebi uma proposta de uma empresa que era do Abílio Diniz e do Jorge Paulo Lemann. Foi a única empresa nacional que eu aceitei proposta, porque eu sempre trabalhei com empresa internacional. Sempre com multinacional, mas eu olhei aquele algum nome motivo? de peso. Ou foi natural? Eu acho que tem uma parte do natural, mas hoje, se você me perguntar, eu prefiro. Multinacional, o estrangeiro em si, para ele, é muito preto no branco. A transparência e sim ou o não. alinhamento, sim. Não tem mais ou menos, não tem jeitinho. Se não dá para fazer, ele vai olhar para você e falar assim, não dá para fazer. Se dá para fazer, dá. Então, assim, é muito direto, é objetivo. Sim. Você não fica naquela, será que eu tô indo bem? Será que eu não tô? Porque, né, às vezes aqui, a gente tem mania, eu falo por mim, né, a nossa cultura. Às vezes a gente não quer dar uma notícia, a gente quer enfeitar, né? A gente fala, tá enfeitando ali a noiva. A gente não racionaliza tanto quanto eles. Eles têm essa praticidade do racionalizar e de trazer para a prática. É isso e ponto final. A gente tem muito mais essa questão do instintivo. Mas aí, entra aproveitando, né, esse gap antes de dar continuidade, é uma característica que, na verdade, contribuiu para tudo que você fez. Porque nós, naturalmente, na população mundial, para essa questão de experiência do cliente, né, do Customer Experience, o brasileiro é o que tem a maior propensão de conseguir ter maiores resultados atuando dessa maneira. Por quê? Porque nós somos muito mais emocionais do que qualquer outro povo desse mundo. O brasileiro, ele é assim naturalmente. Então, instintivamente, como você mesmo colocou, que quando você estava ali lidando com as pessoas e você já se preocupava com isso, eu falo porque também foi o que aconteceu comigo, quando eu comecei como atendente também, foi assim, são universos distintos, mas com a mesma linha de pensamento. A entrega e a preocupação do querer fazer, do querer realmente entregar o melhor, oferecer o melhor, isso é algo que é muito mais inerente a gente e foi aquilo que te trouxe maiores oportunidades. Sim. Então, acredito que é um alinhamento de um ponto com o outro que, para esse mundo, para a gente é um facilitador muito maior. Muito. Porque é o que a gente vem tendo de muitas questões, por exemplo, de pesquisas. Por exemplo, os Estados Unidos, ele deu uma regressão nessa aplicabilidade de experiência do cliente. Por quê? Porque eles são muito mais práticos e racionais. Cara, é isso, ponto final. Eles não têm essa muito de desenvolver. Então, esse é um lado que é um lado positivo pra gente, só que pro quesito gestão e liderança, a gente não pode se deixar levar totalmente, porque senão a gente peca. É isso. Tem que ter um equilíbrio. Tem que ter um equilíbrio. E eu aprendi esse equilíbrio muito com eles. Muito com eles. Você tem que dar notícia ruim, você tem que dar notícia ruim. Quando você tá falando de números, quando você tá lidando com o dinheiro dos outros, não tem como você colocar muita emoção no meio. Não tem muita história pra contar. Sim. Ou é um. Não tem dois. Então, isso acho que é uma coisa que eu gosto de trabalhar com o estrangeiro. Entendi. Gosto bastante. E aí você, nessa oportunidade, foi quando você já veio pra Baby? Quando foi acontecer? Não, aí depois eu ainda saí, fui pra Benjamin Padaria, que era a empreitada do Abílio com o Paulo Lemann. Que eu queria trabalhar com grandes nomes do Brasil, imagina, como não. Mas o projeto, foi 6 meses, o projeto ainda estava embrionário e eu fui porque a promessa era de expansão. E eu gosto também de coisa velocidade. Sim. Então eu fui porque era expansão, vai ter 100 lojas no Brasil. Eu falei, opa, 100 lojas no Brasil, tô dentro. Mas aí o projeto ficou um pouco mais moroso, eu fiquei lá só 6 meses. Aí eu fui pra Wendy's. Aí eu fui como diretora de operações da Wendy's, que era aquela rede de lanchonete de hambúrguer, que ficou no Brasil também. Acho que eles ficaram 3, 4 anos no Brasil.
Eu saí, eu fiquei 1 ano e 8 meses lá, aprendi o que eu tinha que aprender, gostei, vi fast food diferente, mas eu sou muito de pessoas. E o fast food, gente, não é de maldade, mas ele é uma cadeia de produção. Ele é uma cadeia de produção. Tudo, pra tudo. Então, é operação total. É operação total, só executa. Replica, acabou. Então, mas tem hora que chega a ser desumano. Porque é desgastante, sabe? Aquela coisa, você põe o papel, põe o lanche, nananana, você não tem muito o que fazer. Parece que remete até aqueles videozinhos. Eu acho que todo mundo que já trabalhou dentro de empresa ou nessa parte de liderança tem aquele videozinho do Chaplin. É esse, é o próprio. Antigão, que é fazendo aquela mesma coisa, só replicando. Você, tipo assim, é o que vem na cabeça na hora. É aquilo. É o próprio. É a melhor materialização da situação, é essa, é o próprio. Aí eu falei, gente, já deu. Beleza, aprendi, mas não tô feliz. Aí, na época, eu fui pra Celina, rede de hotéis. Aí eu entrei na rede de hotéis Celina também como country manager, que aí foi como CEO também, pra colocar a operação no Brasil do zero. Então foi... Você gosta de trazer um negócio do zero? Eu adoro. É o maior desafio, né? Eu adoro. Eu geralmente faço isso. Na verdade, se eu pegar meu histórico, eu tô sempre impulsionando negócios. Eu pego pequeno, faço crescer. Aí depois eu mudo, pego outro pequeno, faço crescer. Eu faço crescer. Eu faço Legal. crescer. Faço crescer. Muito bom. E aí eu fiquei na Celina Country Manager até 2020. Meio da pandemia eu me juntei com o time Latam. Daí eu fui ser rede de expansão Latam. Aí depois disso eu resolvi me movimentar para Baby Hotels, porque aí os desafios lá para mim já estavam sanados, e aí a Baby me abordou, aí eu vi um baita desafio, isso foi em setembro de 2022, e aí vim, em setembro de 2022, assumir a cadeira da Baby Hotels. Eu não sei vocês, né? Mas eu aqui acompanhando e já fica naquela, fala assim, né? É que não podemos aqui soltar um pi aí, né? Gabriel depois põe um pi se a gente for soltar aqui um palavrão, mas é uma trajetória. E aí eu não sei se pela ótica olhando, né, e te ouvindo, que são os desafios que a gente observa e que, na verdade, a gente coloca-se na oportunidade e cria essas oportunidades. Eu não sei se foi bem assim que você foi olhando. Tipo, você via, como você falou, dos espaços vazios, você observava ali e falava, poxa, ali eu posso contribuir com tal coisa, desenvolver, vai dar resultado e aí eu vou trazer o olhar para mim. A sua ótica sempre foi com essa conjuntura e movida a desafio. Sim. Pra poder ir trazendo isso. Ou seja, é o pegar e fazer o resultado. É pegar e fazer o resultado. Eu gosto do Acabou. resultado. Eu gosto do resultado. Então, assim, se você falar pra mim, enfia este canudo neste copo agora, e for a coisa mais impossível de fazer, eu vou falar pra você que não é impossível. Eu vou fazer. Não tem como, eu vou fazer. Eu vou falar assim, me dá um tempinho que eu vou fazer. Então, não tem nada pra mim. Tanto que, assim, pra mim não tem muito nada que não dá. Assim, é tudo, a forma de como dá. Você vai conseguir. É o como. E aí eu acredito que, por exemplo, então nessa cadeira hoje que você tá um pouquinho mais de um ano. Até recente, né? Vamos colocar especificamente nessa parte do mercado. E quando você entrou, porque já era algo que já existia, né? Já estava com tanto tempo ali de mercado, no assumir essa liderança geral. Qual foi ali o grande maior desafio? Porque, tipo, falando do status hoje, né? Como você sinalizou, aqui a gente estava numa conversa de bastidores, que ocupa hoje a maior representatividade dentro do mercado brasileiro, né, de melhor avaliação de satisfação do cliente da parte de rede de hotéis. Quando você entrou, não era. E chegamos aqui. Quais foram esses maiores desafios que você encontrou quando você entrou para essa gestão, né? E o que fez ali de aplicabilidade para hoje você já ter esse resultado de satisfação aqui, né? E, por exemplo, quantas pessoas diretas você lidar para ter que construir isso? Porque são várias redes no país inteiro. Como é que você faz, né? Como foi isso? Então, na verdade, desafio que eu gosto. Então, imagina, para eu movimentar, tinha que ter um desafio. E era justamente fazer o turnaround da companhia, fazer a virada. A companhia, ela estava num momento que eles estavam assim, a companhia ou ela vai ser vendida ou ela precisa de uma remodelação completa. E aí eu entrei justamente, quando eles me abordaram, eu falei, olha, vender eu não tenho interesse, porque eu estava empregada ainda. Vender eu não tenho interesse, porque assim, eu vou vender, vou colocar dinheiro no bolso, e aí? O que vem depois, sabe? E não é sobre dinheiro. Eu até brinco com as pessoas, não corre atrás dele, porque ele vai fugir de você. Sim. Falei, não Quanto mais se quer, mais vai embora. Ele foge. Quanto mais você corre, ele vai fugir. Ele sai correndo. E aí eu falei, não vai ser, não é isso que eu quero. Se for para vender, não me interessa. E aí eles me apresentaram e aí eu vi que tinha um caso de poder fazer. Eu falei, não, tem oportunidade. Olhei a marca, olhei lá fora, estudei, eu apresentei um business plan para eles. Falei, a oportunidade tem aqui, é essa a oportunidade que a gente tem. E aí os desafios eram vários. Desde
posicionar a marca, porque a marca é muito conhecida lá fora. Uhum. E aí o pessoal não conhecia a marca aqui dentro. Aqui dentro, por incrível que pareça, o pessoal conhecia como um time de ciclismo, porque eles patrocinavam um time do Tour de France, mas não conheciam os hotéis, não sabiam que tinham os hotéis. Então tinha um posicionamento de marca. Além de posicionamento, tinha, na verdade, um reposicionamento, não só posicionar, mas reposicionar Sim. como a marca. O branding estava muito ruim. Era uma coisa bem coloridona, bem varejão. Então tinha essa parte de fazer o rebranding da marca para trazer para o público entender. Porque aí, junto com isso, obviamente, você faz o rebranding, você agrega valor. Aí eu queria sair. Lá atrás ele era o economicão, sabe? Hotel econômico vendido a R$90. Sim. Eu olhei o produto e falei, gente, não, para com isso. Então, a gente saiu disso para hoje é um produto de valor agregado. Então, você paga pela experiência que você recebe. Você tem... É que, às vezes, se você olhar o público hoje, eles gostam de gastar o dinheiro deles com experiências. Uhum. Eles não estão nem aí se eles vão ficar num hotel 5 estrelas ou no de 2 estrelas. Se ele tiver uma cama boa para dormir, se ele tiver um bom chuveiro, ele tiver uma estrutura ok, ele vai preferir gastar o dinheiro dele passeando na cidade. Ele não vai querer gastar o dinheiro dele com Concordo hotel. plenamente. Eu sou desse viés total. E cada vez mais está acontecendo. As novas gerações estão vindo completamente focadas nisso. Se você falar para ele que custa R$5.000 para ele conhecer o Rio de Janeiro de ponta a ponta, desde de uma casa de discos até o samba no alto do Vidigal, ele vai pagar. Agora, se você falar para ele que ele vai pagar R$5.000 para ficar num hotel com uma piscina... Com 7 dias, pacote de 7 dias, all inclusive, mesmo se não all inclusive, por vezes a pessoa não quer. Ele não quer, porque não é experiência. Então, assim, o valor agregado dentro daquilo que ele está pagando, eu vi como uma oportunidade muito grande, que a gente não tinha. E se você pegar os hotéis, você tem o econômico, você tem aí um Ibis da vida, um econômico, e aí você tem os 4 estrelas. Sim. Só que aqui nesse meio... O gap é enorme. absurdo. Enorme. Aí o máximo você tem hotel independente. Então, peraí, vamos posicionar nossa rede aqui. Então, a gente fez um posicionamento estratégico de posicionar a rede aqui, só que ao mesmo tempo que você entrega valor agregado, o valor agregado vem com qualidade. Sim. Por isso que ele é valor agregado. Não importa o preço que você vai pagar, importa o valor que você está recebendo para aquilo. Então, se você vai sair de uma diária... Você não vai cobrar 99, você vai cobrar 300, você vai cobrar 400, mas você está entregando qualidade para R$400? Porque a pessoa não se importa de pagar os 400 se ela receber a qualidade pelos 400. Exatamente. Então, a gente fez todo esse trabalho. Foi bem desafiador. Acho que o primeiro ano foi muito isso. Foi posicionar, ensinar o mercado quem era, refazer isso. E aí, reposicionar foi desde reforma em hotel, desde treinamento de equipe. Mas acho que a maior mudança que a gente fez também foi de cultura. Foi de cultura de equipe, porque, obviamente, a cultura é um espelho de quem está na gestão, né? Então, Exato. a cultura é um espelho, hoje, a cultura é um espelho do que eu represento, do que eu sou. Então, é muito baseado nisso. Então, eu peguei o pessoal, fiz algumas melhorias de benefício e tudo mais, mas, assim, fiz um clube do livro. Porque se eu quero que ele atenda bem meu cliente, eu quero que ele tenha cultura. Então, eu fiz um clube do livro, eles recebem, eu mesma compro os livros, eles recebem os livros nas casas deles, independente deles estarem em São Paulo, no Rio, em Uberlândia, não importa o hotel que eles trabalhem. Eles recebem o clube do livro, o livro em casa. Aí eles têm um tempo para ler. E aí eu entro com eles nesse call. Então, assim, são 200, um pouquinho mais de 200 funcionários que a gente tem. Todos eles podem participar. É só dizer que quer participar, eles recebem um livro, não me importa. Eu compro. Se eu tiver que comprar 200 livros, eu compro com gosto. E aí eles entram e participam. Então a gente já está, acho que na 5ª ou 6ª edição do Clube do Livro. Foi muito legal. A gente tem um engajamento muito bacana. E você vê que realmente a gente teve mudanças nisso já. A gente tem um call, que eu chamo de All Hands. É uma videochamada a cada 2 meses, que eu coloco a empresa inteira. Porque para você conseguir implantar a cultura rápido, você dá velocidade à cultura, você precisa estar todo mundo na mesma página, é comunicação. Tem que se debruçar. Se você não der a mensagem para todo mundo do mesmo jeito, não adianta às vezes eu passar a mensagem para o diretor que está comigo na sala, e aí entra naquele telefone sem fio, o diretor recebeu assim, que passou para o gerente assim, o gerente passou e na ponta chegou assim. Exatamente. Aí a gente faz essa videochamada, que é um alinhamento de tudo que é importante do que está acontecendo na empresa e também de trazer mesmo a pessoa que está lá na ponta, que acabou de entrar na empresa, seja o estagiário, seja qualquer pessoa, ele ter o senso de pertencimento também.
Porque eu tô trazendo ele do ponto dele e tô contando para ele o que tá acontecendo aqui. Então eu falo, olha, a empresa agora abriu nos Estados Unidos, não tinha. A empresa agora abriu na Inglaterra. Porque até quando ele falar com o meu cliente, ele também tá com esse histórico. E de uma forma orgânica. Eu tô trazendo isso para ele como um reconhecimento, porque o ser humano ele só quer ser reconhecido. Então eu trago ele e ele tem aquele senso de reconhecimento e pertencimento na hora que ele entra na escola. Ele fala, poxa, a CEO da empresa parou para falar comigo. Para vir compartilhar. Para vir compartilhar alguma coisa comigo. Então é importante. Ele chega em casa e conta para a família. E a primeira vez que eu fiz isso, eu falei para eles, eu não quero que vocês vão explicar para as pessoas onde vocês trabalhem. Eu não quero que vocês tenham que falar, eu trabalho na Baby Hotels, que é... Nananana. Eu quero que você fale, eu trabalho na Baby Hotels. E a pessoa já saiba o que é. Sim. E quem vai me ajudar a fazer isso? O nome diga mais do que qualquer outra coisa. São vocês. Sim. Vocês são esses embaixadores. São vocês que vão me ajudar a fazer isso. Vocês vão salvar o tempo de vocês se vocês me ajudarem a fazer isso. Vocês não vão ter que dar explicação. Baby Hotels acabou, ponto final. Tá ali. Exato. E é muito bom, Flávio, eu te ouvir falando tudo isso, porque para mim são os pontos, né? Até o que eu trago exatamente na temática do livro, que é justamente trazendo essa temática para a cultura das pessoas, porque a gente precisa ter essa centralidade no cliente, que é essa narrativa que a gente fez ali um pouco antes. Obviamente, olhar, né, para quem eu estou atendendo, quem é o público, o que eu vou entregar, o que eu vou colocar, né, como eu vou construir isso. Só que antes de eu ter essa ótica para o cliente, eu preciso ter um trabalho de cultura interna com as pessoas do negócio. E vem justamente sobre esses papéis: liderança, colaborador. Que eu coloco que é como a base da pirâmide. Sim. Que eu coloco que é uma tríade de negócio e a base da pirâmide, essa parceria, é liderança colaborador. E você trouxe aqui a exemplificação assim, prática do que hoje realmente é feito e para trazer como de fato isso é o que traz resultado. Por quê? Eu costumo sempre colocar isso para os líderes que muito se deseja de resultado da equipe, obviamente. Você tem uma equipe, você quer que ela te dê resultado, né? Que ela traga, que ela agregue, etc e tal. Só que poucos querem se debruçar e investir tempo para que essa equipe de fato dê resultado. Então, eu até costumo dizer, eu falo assim, o resultado da sua equipe será proporcional ao tempo que você investe nela. Exato. É impossível você querer que ela te dê 100% de entrega se você só instrui, né? Você só diz o que é para fazer e você não tem um acompanhamento, porque, ou seja, você instruir só, botar um ponto de partida, não é você treinar. Não é você acompanhar, esquece. não é você desenvolver. E essa parte da cultura, você colocar as pessoas ali envolvidas e essa questão do pertencimento, eu falo que é uma premissa básica de qualquer ser humano, em qualquer vertente da vida, todo mundo quer se sentir incluído em algo. Exato. Quando a gente se sente incluído, quando a gente se sente pertencente, a gente se compromete com aquilo. Isso. Então, quando você consegue trazer, né, todo mundo para estar ali, né, e todo mundo junto numa mesma página, é o senso do pertencimento. Então, faz muito mais a minha vontade do querer realmente estar envolvido e o mais importante, eu sei o que é feito, para quem é feito e como é feito. E por que eu tô aqui. Né? É uma cadeia. Qual que é o meu ponto de contribuição nessa jornada inteira? Sim. E é a instrução que você faz ali de uma forma realmente ali massiva com todo um time e que com certeza é o que fez construir essa parte sólida de resultado, porque o resultado ele vai começar na cultura. Total, Não adianta, total. não adianta. Empresa de cultura forte, de entrega forte e desenvolvimento com o time é a empresa que vai dar resultado. Que a excelência que você quer, eu canso de falar isso pro pessoal, a excelência que tu quer com o seu cliente, você tem que ter ela primeiro junto com o seu time dentro da sua empresa. O seu colaborador é o seu primeiro cliente. Total. Ponto. Não tem como pensar diferente. E a gente tá vendo aqui um caso claro, real de que ela tá aqui afirmando exatamente isso. Então, assim, muito válido, muito assim, é bom de ver, porque a gente que atua nessa área, a gente vê uma grande defasagem realmente de ter um gestor, um CEO que ele olhe para isso e fale, cara, não é essa aplicabilidade, eu preciso investir meu tempo nisso aqui. É isso, e assim, eu tenho na prática de, às vezes, a gente chegou nesse nível de qualidade que eu estava te falando antes, a gente chegou nesse nível de qualidade porque foi se explicando para ele, para todos eles, a importância de ter a qualidade, a importância de ter o quarto limpo, a importância de ter as coisas organizadas, a importância de estar um café da manhã bonito. Então, eles foram entendendo a importância disso, hoje eles têm orgulho do café da manhã. Hoje mesmo, eu faço segunda-feira, às vezes eu faço com um time que a gente chama de matriz, que é o pessoal que fica no escritório, que eu tenho os meus reportes diretos, são os diretores. E aí tem os gestores e tem o pessoal do financeiro, central de reservas. Então, o pessoal da matriz que presta serviço para as unidades. E aí eu faço com eles um chamado Café com Propósito.
Que aí eu junto e é uma coisa assim, 15 minutos eu dou alguma coisa para eles inspiracional, motivacional, e depois a gente senta e aí todo mundo toma café junto também. Para você ter aquele senso que assim, gente, é verdade. A sua empresa não é a sua família. Mas que você precisa ter bons relacionamentos ali dentro, você precisa ter. Sim. O seu networking começa com o seu coleguinha de trabalho para fazer as coisas dar certo. Então, eu trago eles justamente para isso, para ter esse café, esse momento de aí a central de reservas conversa com o financeiro, e aí até aquelas rixas que você tem, o financeiro não fatura direito o que eu fiz na reserva. Você acaba com isso, vira uma integração, porque um começa a entender o trabalho do outro, um começa a entender o sapato do outro. Então a gente começou Assumem-se responsabilidade e não se apontam culpados. É isso. Que é um grande problema que a gente vê. E acha a solução, né? Encontra a solução. Eu falo para eles, olha, eu não quero saber, não me interessa. Aqui o nosso foco é Baby Hotels. O resultado final é o nosso cliente sair satisfeito. Então, o que a gente tem que fazer para ele sair satisfeito, né? Então, a gente começou a fazer esse trabalho, essa conscientização. E hoje eles têm um orgulho imenso. Tanto que eu ligo para... Teve uma vez que a gente tinha um hotel que tinha uma nota muito boa. E a nota despencou. Em vez de eu ligar para o meu diretor de operações e falar assim... Eu conheci essa gerente porque ela sempre trata a gente, todo mundo, muito bem. Eu só falei pra ele, eu falei assim, você se importa se eu bater um papo com a sua gerente? Você se importa? Eu só liguei pra ela e falei assim, por quê? Por quê? Pra ela foi um negócio tão assim que só o porquê ela, nossa, pisei na bola. Sabe? A consciência porque, assim, vem na hora. Vem na hora, porque ela sabe que a gente também, de uma certa forma, tá dando tudo. Tanto que eu falo pra eles, eu falo, gente, o que vocês precisam? Tá faltando alguma ferramenta? Tá faltando algum conhecimento? Vocês querem agregar? Me traz. Se for um curso, eu vou ver se dá pra gente pagar. Se for alguma coisa que a gente tem dentro da empresa, um pode ensinar o outro. Se for uma tecnologia, eu vou ver se cabe no nosso bolso. Mas tá faltando alguma ferramenta pra vocês entregarem? Que eu acho que muita empresa não faz isso. É assim, toma, filho, vai lá e me entrega. Só que a pessoa não sabe nem se ela tem ferramenta. Ela quer o resultado, mas você não quer subsidiar ou você não quer colocar ali os meios para que ela, de repente, vai alcançar, que foi aquilo que a gente estava falando. É você se debruçar de fato por desenvolvimento, que é um dos grandes papéis do líder, é justamente esse. Você instituir os processos, você instruir para os processos, você dar viabilidade à execução e você desenvolver e acompanhar essas pessoas. Porque a partir do momento, porque o que muito acontece é, por vezes, né, o funcionário ou colaborador, independente do nível aqui que a gente está falando, pode ser uma liderança até um pouco mais estratégica ou tática, enfim. Se ele, de repente, acontece algo que desalinha, né, com o processo ou com o propósito que está ali na empresa, se aquilo não é naturalmente logo sinalizado, identificado e reportado, é onde as coisas começam a decair. E foi aquilo que você falou, qual um grande papel do líder e do gestor? Ele está observando esse passo a passo, acompanhando ali o que de fato, né, por isso a importância dos dados. É um outro ponto que a gente fala. Se você quer ter uma gestão que você realmente, de fato, quer olhar para o cliente, né, uma melhor entrega para o cliente, uma gestão centrada no cliente é uma gestão centrada em dados. Porque o cliente, ele está ali em todas as métricas, não que ele seja quantitativo, porque ele é qualitativo. Mas o comportamento dele se demonstra em tudo ali, né? Dá todo um acompanhamento. Se de repente a Yalabá, que está aqui sempre na carteira, numa recorrência, e de repente a Yalabá não aparece mais, ou a Yalabá que tem sempre um feedback positivo e ela simplesmente começa a dar respostas negativas. Alguma coisa está acontecendo. Então, onde você monitora para você poder ponderar e ter esse tipo de informação. Então, quando você identificou aquilo, instantaneamente, você, poxa, o que houve, né? Ou o que aconteceu? A pessoa, ela traz a consciência natural porque ela sabe. Porque o funcionário sabe o que ele deixou de fazer. Sabe. Às vezes ele joga uma terrinha, põe no canto, mas ele sabe. Porque, né, vamos lá. Nós já fomos funcionários também. A gente sabe que de vez em quando pode acontecer um negócio ali ou não. E o que acontece, e que às vezes, tipo assim, não é nem... Às vezes não. Grande parte não é nem intencional. Realmente, tipo assim, é por um desvio, alguma coisa. Esqueci, deixei, era pra falar, era pra olhar, realmente não vi. Também acontece. Tem os estágios, exatamente. Então, assim, isso pode acontecer. E o papel do líder de estar sempre acompanhando é pra justamente isso. Pra tipo, opa, aconteceu, eu pegar aqui, porque a liderança ela precisa ser o ponto de segurança desse colaborador. Eu preciso olhar pra Flávia e olhar, putz, cara, tipo, ela me dá a segurança de eu dar o feedback, ela me dá a segurança de eu ter um ambiente positivo e não me preocupar se eu disser alguma coisa de feedback, qualquer retaliação, qualquer coisa. Eu tenho um ambiente que tem uma gestão emocional
check, porque é uma coisa que a gente vem enfrentando muito hoje em dia com todas as questões emocionais e saúdes mentais, né? Que a gente vem batendo muito sobre isso por conta das autocobranças da Sim. liderança, mas não tem o subsídio, que é o que você exemplificou aqui agora. O que vai acontecer? Um monte de gente com staff e um monte de gente com problema de saúde mental. Não tem como. E tem que parar pra olhar pra isso. Tem que parar pra olhar pra isso. Vocês fazem algo também voltado para essa parte onde vocês, de repente, direcionam, instruem para uma coisa de qualidade de vida, alguma coisa mais assim? Vocês têm isso lá na prática, algum programa? A gente tem, além de ter aí essa videochamada que a gente faz, então sempre tem alguma coisa de incentivo no meio. Então a gente já fez incentivo ao esporte, para a pessoa buscar um esporte. A gente teve até gente que começou a fazer esporte, a gente teve que... Gente, através desse programa que descobriu que estava com câncer, que foi fazer exame, que foi fazer check-up e conseguiu ali fazer o tratamento, conseguiu se curar por conta desse Porque start. identificou a tempo, assim. Identificou a tempo. Caramba. Dentro desse programa, a gente tem um plantão semanal, que qualquer coisa que a pessoa precise, a gente tem uma pessoa preparada para atender ele semanalmente. E aí, se ela vê necessidade, a gente encaminha para um tratamento com alguém que precise, mas a gente tem um plantão semanal para qualquer coisa que aconteça. Até com essa coisa de internet, gente. Tem uma menina que ela é gerente... Ela é supervisora de um hotel. E aí, ela tava no Instagram, eu vi ela no Instagram, comecei a ver as postagens dela, eu falei, gente, essa menina não tá bem. Por favor, alguém vai ver o que aconteceu com ela. Pelos colocando. Posts, exato. Você vai ver o que aconteceu. A menina tinha se separado de uma relação de 10 anos. Aí o pessoal foi dar apoio pra ela. Porque é um momento que, assim, às vezes isso até afunda a pessoa no trabalho. Sim. E aí é o que você falou. Cabe essa sensibilidade de você ver que não é porque a pessoa não tá entregando. Ela só tá num momento que provavelmente... Não é um mau funcionário, mas é algo que ela tá passando. É isso. E você já passou por isso. E aí tem muita empresa que vai lá, tchau, descarta. Cara, você não faria isso se seu cliente chegasse no seu estabelecimento mal. Você não ia descartar ele, você ia tratar ele bem. Exatamente. E ele te serviu até aquele momento. Entendeu? Não é um descarte, né? O que eu vejo que às vezes, até hoje, acontece muitas das vezes de empresas que têm um turnover muito alto, são por essas escolhas que os colaboradores acabam fazendo. É isso. Né? A gente pensar, porque, por exemplo, os exemplos que você trouxe é o que a gente chama dentro do nosso universo de cliente, que é um employee experience. É a experiência do colaborador. Antes a gente ter que estar dentro dessa parte da cultura nas pessoas, porque a gente traz esse olhar da cultura das pessoas pensando no líder e trazendo também para a questão do colaborador. É que você pense e reflita além do fazer, além do processo. Isso é check, isso a gente sabe que tem que ser feito. Mas quais são os papéis que cabem a cada um aqui e como eu consigo colocar, como eu vou ser um facilitador para que ele aconteça. E esse ponto do colaborador, por exemplo, esse comportamento que a própria empresa coloca é onde eu me alinho também se eu quero estar pertencente àquele local ou não. Porque se não tem um alinhamento com o que eu acredito, com a cultura, por exemplo, que de repente se a Flávia prega lá uma cultura XYZ que está alinhado com aquilo, é aquela visão, se aquilo não está de encontro com o que eu acredito, eu não quero pertencer. Eu escolho não pertencer, porque hoje as pessoas elas estão escolhendo o ambiente que ela quer. Por isso que esse papel da liderança, que foi os exemplos que você trouxe, ele é tão crucial para esse desenvolvimento e esse encaminhamento aqui. É isso. Porque a gente fala, às vezes fala-se muito, né? Porque é sempre a equipe, é sempre o time, nananana. Mas olhe para si. Como que você está construindo essa base? Como você está direcionando? Como você está se debruçando? Porque eu falo, você querer ser líder, estar líder, é você ter tempo para investir nas pessoas. É se debruçar, é sobre pessoas. É. Se você não tiver e não quiser isso, você achando que vai ser só você ficar na frente da tela do computador, olhando o número final, quanto faturou, quanto não sei o que, quanto ficou. Essa parte é a parte fácil. Dentro da parte toda, essa parte é a parte fácil. Ele vai dizer lá, o número tá bom, o número tá ruim. Agora, quem faz o número ficar bom? Quem faz o número ficar bom? Se você quer apresentar um número bom, investe nas pessoas. São eles que vão fazer mexer seus ponteiros. Ainda mais quando a gente está falando de hotelaria, hospitalidade, é serviço. A pessoa tá saindo da casa dela, cara, para dormir com você. Se você não tiver uma equipe que tá feliz ali, é como se receber alguém em casa. Você vai na minha casa, eu mal-humorada, te tratando mal. Nunca mais volto. Nunca mais volto. Fico naquela noite porque já cheguei, não tem outra opção. Exato. Entendeu? Mas pra amanhã dormir, eu procuro outro mas amanhã eu caminho. já caço um rumo e vou para outro lugar. E assim segue o baile. E assim vai. Exatamente isso. E o período, Flávia, dessa construção para vocês hoje ocuparem esse status, né, de representatividade,
Há quanto tempo que vocês estão nesse posicionamento e quanto tempo levou para vocês saírem do status quando você entrou para vocês alcançarem esse resultado? Foi uma trajetória aí de 5 meses. Foram 5 meses de um trabalho incansável. Mas 5 meses, assim, da gente entender as pessoas, olhar para todo mundo das equipes de novo. Então, olhar todas as equipes no detalhe, entender quem eram os gestores que estavam, como é que estava a cabeça desses gestores, o que eles estavam fazendo. Porque não adianta, às vezes, fica aquela troca-troca, a pessoa está indo embora, aí a pessoa acha que, não, é porque a hotelaria, a mão de obra é assim mesmo, troca toda hora. Não, gente. Troca toda hora, mas também não é assim. As pessoas realmente é um turnover alto, hotelaria, porque é uma mão de obra que assim, amanhã o hotel do lado paga R$10 a mais, às vezes a pessoa decide ir. Mas se você tem uma cultura forte, a gente percebeu isso. Nosso turnover diminuiu absurdamente. As pessoas hoje, elas são fiéis à marca, elas estão lá porque elas gostam de trabalhar lá. Hoje mesmo, de manhã, quando eu fiz o Café com Propósito com eles, eu falei sobre desenvolvimento. Sim. Que o meu sonho é que eles ficassem na mesma posição por no máximo 2 anos. Se depois de 2 anos eles não se movimentassem, eu não tivesse espaço para eles se movimentassem dentro da empresa, que eu ficaria feliz deles irem para o mercado. Porque quer dizer que eu fiz meu trabalho. Que eu recebi eles, eu consegui fazer eles se desenvolverem para o próximo nível. Que ali ou eles poderiam formar carreiras, como a gente tem várias pessoas que entraram como recepcionista, e aí hoje ela é supervisora, a gente tem estagiário que já foi efetivado, tá criando, sim, trilhando uma carreira, mas que se eu não tivesse um espaço de carreira, que ali fosse um trampolim. Sim. Que eles tivessem aprendizado para poder dar o próximo passo. Então, acho que esse mindset estabeleceu desde o começo para a gente conseguir fazer essa virada em 5 meses, que foi rápido até. Porque você tem uma plataforma de avaliação, o que você muda hoje, ele não reflete hoje, né? As plataformas de avaliação, você mudou hoje, você tá vendo, por exemplo, se é uma reclamação de limpeza. Você tá vendo que melhorou, tá limpinho, mas assim, vai refletir daqui 2, 3 semanas, quase um mês na avaliação. Então, assim, é um trabalho que tem que ter constância. Sim. Mas foi aí, nessa velocidade aí, nos 5 meses, a gente conseguiu. As mudanças vieram nos primeiros 2 meses, obviamente, mas aí você consolidar e ter as avaliações, aí foi em 5 meses que a gente conseguiu e a gente vem mantendo. Mas mantendo no acompanhamento. É todo santo dia. Chegou um momento que você falou de dado. Gente, analisar dado é futuro. Ponto. O futuro é quem sabe analisar dado. Exato. É isso. Tem que ter essa que a gente chama, né, da cultura, todo o trabalho data driving, até porque é dali que vem os insights de tudo que você vai poder pontuar. A gente tá falando de dados, eu sou uma pessoa que eu sou apaixonada por dados. Eu sou apaixonada por dados, eu sou apaixonada por métricas, até porque quem é focado em resultado é apaixonado por números, né? Então não tem como negar. Hoje ali, no olhar, né, na ótica para poder ver essa sustentabilidade do negócio e esse alcance de sucesso do negócio. Não tirando, obviamente, o faturamento que aumenta, mas quais são umas métricas ali que você coloca como ponto crucial que você acompanha ou, né, que a sua equipe ali monitora em contrapartida contigo, que você realmente sempre acompanha ali e está sempre direcionando, se é as pesquisas que fazem para o cliente no final das estadias, o que mais além que vocês conseguem colocar ou startar para alcance de informação para poder te dar esse direcionamento de ação? Tá, na verdade, que a gente olha e todo santo dia é qualidade, isso é óbvio. A gente olha esse de qualidade, que na verdade ele é uma somatória de que tudo que quem vai na Booking, quem vai no Google Hotels, quem vai no Expedia, tem uma plataforma que consolida, que é esse Trust You. Então ele consolida tudo, desde dos comentários nas agências online até os surveys que a gente manda, as pesquisas que a gente manda quando o hóspede vai embora. Então ele consolida tudo, então isso é uma métrica super importante pra gente, porque é aquilo, eu não preciso ir no hotel. Até porque quando eu vou, o meu quarto é o mais limpo, é o mais arrumado, é o mais maravilhoso, é o mais cheiroso. Então eu quero ouvir o que o hóspede tá falando. Sim. Então esse é que a gente acompanha bastante. Obviamente a gente acompanha também dados da concorrência. Então a gente está olhando sempre o que o vizinho está fazendo. Hotelaria não tem como. A hotelaria é uma flutuação de tarifa. Tem dia que são 5 vezes no dia que se muda a tarifa. Caraca. 5 vezes no dia, porque é um momento, dependendo da cidade, nessa cidade é last minute, então, perto de 5 horas da tarde tem que mudar, eles aumentam, porque sabem que tem mais gente reservando. É uma engenharia ali, essa flutuação bem grande. Então, é uma coisa que a gente acompanha bem. E acho que esses são os 2 maiores. Quando a gente fez a virada de marca, que eu te falei do rebranding, Sim. a gente primeiro posicionou assim, a gente quer estar aqui, nesse gap que eu te falei.
Aí, quando a gente ficou nesse gap, aí eu falei assim, agora vamos aprofundar mais. Vamos por unidade. Aí, puxa, unidade. Quem é nosso hóspede? É mais lazer? É mais corporativo? É homem? É mulher? Vamos começar a olhar para esse hóspede no detalhe para saber quais são as coisas mínimas, porque o detalhinho faz diferença. Quais são as coisas mínimas que a gente pode trazer? De repente é um hotel que vem mais mulher. Poxa, vamos pensar em ter mais segurança à noite para ela se sentir mais segura quando chega? Vamos pensar em colocar um kit direcionado à mulher? Então a gente começou a fazer esse trabalho de olhar unidade por unidade para que cada gestor das unidades pudesse customizar melhor esse trabalho. Então, acho que são esses que a gente acaba acompanhando mais no dia a dia. E volto a dizer, demonstração prática, né? A gente trazendo aqui, por isso que eu gosto sempre de falar e trazer para a prática, porque eu gosto sempre que as pessoas entendam do como. Porque quando a gente fala muito dessa parte de gestão de experiência do cliente, essa satisfação, sempre se cria como se fosse um mundo que fosse algo muito complexo de se trazer e desconstruir. Mas são as mínimas informações, as mínimas ações que elas vão reverberar nesse resultado do que vai acontecer. E isso é muito importante porque, tipo assim, a sua fala, ela ratifica essa visão do que é o que a gente gosta de trazer para discussão e o quanto você, a cada vez mais que você buscar conhecer do público, de quem de fato consome o seu serviço, é o que vai trazer também um resultado positivo. O relacionamento com o cliente, ele é que traz a sustentabilidade para o negócio. Total. Isso é o de fato, porque tudo que a Flávia faz, que a Flávia com a Flávia que eu digo, né, toda a rede, obviamente, com todos os braços que ela tem lá, milhares, são 200 pessoas, 400 braços estão lá com ela fazendo tudo acontecer. É o que eles constroem para me fazer sempre querer optar por estar lá. É porque, qual que é o papel crucial? É trabalhar de uma forma com que, quando eu penso na estadia, e eu vou buscar uma cidade, é eu buscar se existe um B&B ali, primeiro, para eu ter que me hospedar. Exato. Esse é o principal objetivo e é o objetivo que se busca. E é o que vocês estão construindo para que as pessoas pensem dessa maneira. Quando eu for olhar, poxa, eu vou me hospedar lá em São Paulo. Poxa, aqui qual é o local prático para mim? O local que eu vou me hospedar é o B&B. Por quê? Porque eu fui lá, tinha uma questão de segurança, né? Tive tranquilidade, não tive problema na hora de check-in, tive uma facilitação na hora do check-out. Então, assim, porque são todos os pontos que o cliente ele analisa. A repetição de informação. Fala aqui, agora eu vou falar como cliente, tá? Eu sempre tô aqui instruindo pro lado do cliente, agora eu vou falar como cliente, entendeu? O que às vezes né? E aí é bom que você traz até uma narrativa de repente como ela na prática, eu não lembro, porque já tem uns dois anos que eu me hospedei lá. O que às vezes as pessoas ficam, né, que atrasa muito na parte de check-in. Não sei hoje como funciona lá, é bom que você traz um exemplo pra gente. Por vezes você faz todo o check-in online. E aí tu chega no hotel, tu tem que fazer o troço tudo de novo. À mão. À mão. Como tá hoje, ou se ainda tá não em Alabama, mas desculpa, mas lá a gente ainda tá assim também. Mas se tá, qual que é o, né, por que precisa ser assim, se é uma coisa que precisa ser, ou como pode mudar, ou se não hoje lá já não é assim. Porque uma das coisas que gera insatisfação pro cliente é eu ver a necessidade de replicar a mesma informação em todo ponto de contato que eu vou ter. Se eu já liguei, se eu fui para um site de reserva, se eu fui para não sei o que e já passei informação, eu não quero ter trabalho na hora que eu chegar. Eu só quero que você confirme meu código de reserva, você faça para eu poder pagar e acabou. Ponto. É isso aí. Como tá? E como transitou isso? Legal. Fala um pouquinho pra gente. Muito legal se abordar, porque isso eu tenho desespero de check-in. Mas sim, no passado era uma coisa, isso daí muito baseado pela bendita aquela ficha que eles chamam, aquela ficha que você tem que mandar para o Ministério do Turismo, era obrigação. Você tinha que mandar preencher da mão. Então, por muito tempo, ficou nessa repetição por conta disso. E aí, a pandemia também ajudou um pouco. A pandemia acabou ajudando essa questão de... Ah, você quer mais água? Quero. Pode falar aqui, gente. Pode? Entendeu? O pessoal que é aqui, coitada, a Flávia tá aqui falando, né? Mais de não sei quanto tempo, pode pegar uma água para ela. Diga. Então, quando veio essa coisa, tinha que preencher a ficha, mandar a ficha. Você tinha que preencher, não era só preencher o coitado do trabalho do hóspede, mas a gente também tinha que manter aquilo guardado. E a pessoa, então, imagina, não tem nem espaço se mantendo plena ali também, que sabe que os hóspedes falam assim, meu Deus, mais um que vai me xingar, que tem que preencher o papel, mas enfim, é meu papel, eu tenho que fazer isso pra pessoa preencher. Literalmente. E aí hoje já mudou, acho que a pandemia também ajudou bastante, então existem aí os sistemas de pré-check-in. Quando você preenche, às vezes você chega no hotel, já está impresso, você só assina, só para validar os seus dados mesmo. Então, você faz a validação de dados. Uma das coisas que é preciso fazer checagem total e precisa ter alguém lá e fazer, e às vezes preencher de novo, é quando tem criança, que é segurança. Sim. Então, com criança é realmente um check-in mais, não demorado, mas assim, menos prático. Sim. Vou falar por menos praticidade. Mas hoje sim, você pode fazer, você faz o seu pré-check-in, você chega lá, só pega a sua chave, faz seu pagamento e tchau.
Eu já estou trabalhando além, porque eu gosto muito de inovação. Adoro também. Então, eu já estou trabalhando assim, de não ter nem ninguém na recepção. Você chegar e você já ir direto pro seu quarto, entendeu? Você não precisar ter ali a figura da pessoa para você fazer o check-in. Se você quiser chegar, não falar com ninguém, subir pro seu quarto e descansar, a gente está trabalhando nessa direção hoje. Mas temos uma dor, ferramenta, tecnologia. A tecnologia da hotelaria não evolui na mesma velocidade que outros. a gente precisa. Então, Mas como é que dor. seria isso? Que eu já gosto de criar, quem já criar uma possibilidade. De repente, quem está acompanhando é a pessoa de tecnologia, então, já está ouvindo aí, já sabe, de repente, o que pode ofertar para as redes de hotéis. De repente, seria o quê? Ter um touch, alguma coisa que a pessoa, ela mesma, de repente, já aciona ali, já dá o check-in dela, não sei. Tem dois Talvez modelos. no momento que ela faz uma pré-reserva, se é liberada uma senha ou um código, ela chega. Como a gente faz no embarque? É isso aí. Similar ao embarque quando a gente vai viajar, pegar um voo. A aérea é muito mais evoluída. A gente até estava tendo essa discussão na sexta-feira. Que mesmo na flutuação, a aérea flutua igual hotel. Você entra para comprar passagem agora é um preço, você entra à tarde é outro. Então flutua igual. Mas eles têm tecnologia, eles têm dados, eles têm como consolidar dados. A hotelaria demorou, ainda está mais atrasada nesse quesito. Mas dá para você fazer, existe esse modelo. Esse modelo de você, tem hotel já colocando totem. Então você chega no totem, coloca lá, e aí você acha a sua reserva e vai. Mas eles têm dificuldade, às vezes, de atribuir o quarto, que no avião você escolhe o assento. Sim. O hotel tem dificuldade de atribuir o quarto. Sim. É um mecanismo mais chatinho, até porque tem hotel que tem 10 tipos de quarto. Tem o com varanda ou sem varanda, tem o com banheira, sem banheira, o luxo, o standard, e assim vai. Fica mais complicado aí essa brincadeira. Mas isso, de repente, ó, eu tô aqui, eu tô com a cabeça aqui pensando, de repente eu tô querendo arrumar solução aqui pra gente. Mas vamos supor, essa questão da opção do quarto, se eu faço por um canal de reserva prévio, eu já fiz isso, essa escolha. Porque eu já escolho lá. Sim. Por exemplo, eu tô vendo aqui porque eu sou uma que eu uso muito Booking. Sim. Sei que de vez em quando ele dá... Mas eu uso muito Booking, sou muito cliente dali. Então lá, quando eu vou fazer a reserva, lá eu já visualizo quais são os quartos que tem disponíveis, etc. Eu já faço a reserva daquele específico. Então, ou seja, pra mim já tá check. Se é meu quarto standard, com varanda, vista pro mar, entendeu? Que não sei quem... Já tá ok. Então, essa vinculação já tá pra essa reserva. Eu só acionaria ali pra dizer, tipo, cheguei, preciso pagar, já realizar o pagamento e sei que meu check-out é até a hora tal. Mas aí talvez o quarto 1304, que é standard que estava atribuído a você, o hóspede pediu um late check-out. E aí o quarto não está pronto. Aí o sistema teria que te redirecionar para outro quarto. Aí é uma engenharia de conectar. Essa logística interna do que pode acontecer ali para alguma coisa. Vocês sabem o que tem por trás de um hotel. Então conta pra gente, que é isso que a gente quer saber. É uma engenharia. É a nossa oportunidade aqui de entender justamente esse papel. Porque às vezes é isso, a pessoa fica brava, mas eu não posso ficar mais um pouquinho no quarto? Não, porque ele já tá vendido. Sim. Já vai chegar alguém para aquele quarto. E aí tem o tempo de limpar, para limpar direito. Então a pessoa tem que sair para trocar o quarto, para limpar. Então essa engenharia também fica difícil de conectar. Sim. Então é um desafio aí que ainda não foi sanado. Ainda tem como sanar, porque hoje você pode fazer um sistema de governança que diz, esse quarto tá limpo, lâmpadas funcionando, porque tem essa também. Não é só a limpeza, você tem que conferir toda a manutenção, porque senão você entra no quarto. O hotel que não faz isso é o hotel que tem um monte de reclamação de manutenção. Sim. Entendeu? Então, não tá funcionando, a televisão não liga, o banheiro, o chuveiro não tá esquentando, não sei o quê. É isso aí. Então, se você não faz essa verificação antes, a gente amarrou muito isso também em qualidade. Não adianta você dar qualidade só no serviço e esquecer do ativo ali, né? Tem um hotel caindo aos pedaços. Então, tudo isso é uma orquestra que tem que estar funcionando para entrar nesse sistema. Então, é desafiador. Sim. Mas você tem hoje a opção desses totens, aí você só não atribui ali o quarto, às vezes foi o pedaço mais difícil, às vezes você tem que ir na recepção só para ver o quarto, você tem que falar com o humano por conta do quarto. Mas existe também plataforma que já está fazendo, você faz no celular, só que aí você baixa o aplicativo ou ele te manda um código, aí você digita igual casa, que hoje em dia tem as fechaduras, você recebe o código e você vai lá, digita na porta e já entra. E tem uns que você abre no aplicativo Bluetooth, aí você não interagiu com ninguém. Você recebeu no celular, preencheu, isso já existe. Então você recebeu, preencheu, você vai lá, bota seu código, tchau, não viu ninguém, depois você só fala, tô indo embora, check-out. Aí a pessoa fecha a conta e você recebe a nota fiscal no e-mail. Isso também já existe. Isso já é aplicado no Brasil ou por enquanto isso é que você está pesquisando fora? Não, já é aplicado no Brasil, mas em redes pequenininhas, porque é mais desafiador. Então são propriedades geralmente que tenham o mesmo tipo de quarto e menores. Sim.
Porque para ela conseguir direcionar, ela sana, né? Fica muito mais fácil de sanar qualquer tipo de Os apartamentos de short-term rental, que a gente chama também, que é o famoso Airbnb, tem bastante gente fazendo isso. Esses Charlie da vida, que agora viram um boom de estúdios em São Paulo. E aí as pessoas estão usando esses estúdios. As pessoas estão... Tanto que existe aí um movimento no mercado que a hora que terminar todas essas construções, como vai ficar essa demanda? Porque vai roubar um pouco da hotelaria. Então, existe aí essa conversa já desde hoje, porque tem gente que acaba migrando para isso, pela praticidade. Tem gente que não quer o serviço do hotel. Tem hotel que não está investindo em renovar os quartos. Então, você tem muito hotel em São Paulo que você entra e parece que você está 15 anos atrás aí no quarto. Sim, concordo. E essa questão realmente de ter uma entrega muito maior hoje em dia dessas outras possibilidades, porque e aí entra exatamente em tudo que a gente fala desse universo de cliente, né, o Flávia? E é por isso que é muito bom, porque, tipo assim, para as pessoas poderem ter a clareza do quanto que a gente fala que é importante você ter o conhecimento total sobre o segmento, sobre como o comportamento do cliente, porque, por exemplo, eu falo até sobre a era do cliente no livro. O cliente, munido de todas as informações, munido do impacto de mudança tecnológica, ele dá todo o direcionamento de tendência para onde a coisa vai ou não vai. Total. É a gente que direciona, né? Você vai pautar, pô, isso aqui tá fazendo sentido? Tô aderindo, não tá aderindo? Por isso que eu falo, o comportamento do cliente, ele tá pautado em dados, porque é em cima desses números que você vai extrair se está sendo positivo ou não. Ou seja, até que ponto há uma positividade ou uma tendência das pessoas realmente irem para um estúdio, para um flatzinho, que às vezes fica muito mais prático, e às vezes para ele fica muito mais viável, porque o que o serviço de hotelaria, quando eu pego com o café da manhã, de repente, o que ela me oferece de fato? Será que faz muito sentido eu pagar tanto porque tem isso aqui, ou eu só pago isso aqui que eu posso ir lá no mercado do lado, comprar e ter as coisas para poder fazer ali dentro do horário que eu quiser. Eu não fico presa no horário da pessoa ali de atendimento. É isso aí. Então são os fatores que eu acredito que a hotelaria é um ponto que a gente vinha acompanhando e acompanha, na verdade, realmente de ser uma parte do mercado de muita reclamação sobre isso, de ser muito engessado, de ser muito abarrado, de ser muito burocrático. E às vezes a gente se pegar nesse papel. Você até falou esse lance do totem, me fez lembrar até numa história que aconteceu, foi até o Salib que eu estava entrevistando ele aqui num dos episódios, e aí a gente estava falando sobre essa questão da experiência, de você acoplar, né, a tecnologia com a necessidade de ter sempre um suporte humano. Sim. Só que por vezes tem algumas empresas que elas querem ir pro tecnológico e esquece esse ponto. E ele narrou o fato que ele foi justamente fazer um check-in num hotel e que era tudo pelo totem e etc. E tinha dado algum problema que não liberava o quarto dele. E tinha um rapaz de suporte e o cara falou assim, não posso ajudar porque é só com totem. Eu só quero entrar pro quarto. Eu só quero... Então, assim, levou-se um tempo de ter que ele ligar pro suporte. Sim. Então, assim... É também a empresa, né, independente de qual for, a gente está falando aqui de hotel no caso, porque é o que a gente está trazendo, entender esses pontos de contato, a jornada do cliente ali, ela tem que estar muito clara para justamente também saber em que ponto que a tecnologia impacta e implica-se 100% e que eu preciso ter a pessoa ali de fato de stand-by. A pessoa de stand-by sempre tem que existir. Sempre. Sempre tem que existir. Sempre. Até porque você nunca sabe com quem você está lidando aqui. Sempre. Se é uma pessoa que, de fato, está mais envolvida com a internet ou não. Por exemplo, se é minha mãe que chega para um hotel desse sozinha, ela não vai conseguir. Esquece. Ela não é uma pessoa voltada para tecnologia, ela não tem essa usabilidade. Então, ou seja, a pessoa não vai conseguir usufruir o serviço? Ela ainda é uma barreira. E assim, mesmo quem gosta da tecnologia, isso é importante, mesmo quem gosta, de novo, o ser humano gosta de ser percebido. Ele gosta da tecnologia, mas ele tem um conforto imenso de saber que tem um ser humano ali. Porque ele odeia falar com o chatbot. Então, se ele sabe que tem um ser humano ali, ele nem vai usar. Mas o conforto que você vai dar, a experiência, é essa. Que é o que eu falo, quando os hotéis ficam me perguntando, mas até em discussão de fórum hoteleiro, Flávia, o que você acha desses apartamentos de aluguel, né? Vai derrubar, não vai? Eu falei, olha, tem público para tudo. Por exemplo, se vou para uma cidade desconhecida, eu não vou pegar um apartamento desse. Porque eu não sei se eu vou chegar lá embaixo, vai ter um segurança. Eu não sei se a área que eu estou escolhendo é segura. E quando você vai para um hotel, você sabe minimamente que vai ter um segurança ou recepcionista na porta para te receber. Uhum. Então, depende muito. Tem espaço para todo mundo. Concordo. Só que você tem que fazer o seu pedaço bem feito. Concordo. Exatamente, você tem que regar. Não é que a grama do vizinho tá mais verde, né? Na verdade, você tem que ficar ali regando a sua para que ela esteja verde também. E você não ficar só olhando pro lado, você se preocupar como você constrói isso. E esse ponto realmente faz muito sentido. Geralmente, quando a gente vai para algum local desconhecido, você procura ali pelas referências, né? Avaliação, né? Localização, etc. Existem alguns dados que você busca do local para você poder ir nele de início.
Depois que você conhece, talvez de fato você explora, dependendo do que aquilo te ofertou, aí você pode acabar pegando por um outro Airbnb, que de repente possa ser melhor pra você. Porque eu falo porque às vezes eu faço isso. Eu, tipo assim, eu vou pro hotel, por exemplo, hoje, né? Quem não sabe, quem acompanha, sabe que eu não moro ainda. Não sei o que rolou esse ainda. Já vou trazer mais uma. Já trouxe uma, vou trazer outra. Ainda. Saiu esse ainda aqui espontaneamente. Não tô aqui ainda em São Paulo residindo. Mas foi justamente esse fator inicial. Sempre vinha, poxa, pegava um hotel. Primeiro, entra e sai sozinha. Dependendo do horário, você tá num evento, você chega muito tarde. Pô, sempre com mochila que tem, né, notebook, pô, celular. São coisas que você sabe que, pô, você não pode correr o risco de acontecer alguma coisa. Então você zela a segurança, eu acho que é um ponto primordial. Então a gente primeiro olha pra esses locais pra gente poder ter esse ponto de segurança. Depois, se você explora, como é o meu caso hoje, a região aqui da Redondeza, onde hoje eu utilizo, sou expert. Conheço tudo aqui. Sou cria daqui, entendeu? E aí eu já faço isso. Hoje eu já tenho um local que eu tenho alugado ali, que eu já pego por temporada. Por quê? Porque faz pra mim o sentido do ir e vir. Sim. Então facilitou, mas por quê? Porque hoje eu conheço. E foi aquilo que você falou, é o comportamento. Não é nem pela questão, de repente, de que uma rede de hotel ela não me atende muito. Só que às vezes aqui ainda é um local, o outro local fica muito mais perto, eu desloco a pé, não preciso ter carro. Então são muitos fatores, como você falou, são muitos fatores que incidem para essa tomada de decisão. Mas eu ainda coloco e concordo com você, que o fator primordial vai ser o que eu entrego e principalmente pelo quesito de segurança. Total. A confiabilidade, ela faz todo sentido. Eu ter um funcionário ali, para mim faz todo sentido. De eu precisar de que a qualquer momento, se eu acionar para qualquer coisa que eu precisar, eu tenho um aporte lá embaixo, né? Qualquer dificuldade que eu tiver, eu tenho uma pessoa para poder me dar uma segurança. E se vocês colocarem, né, vocês têm isso muito como ótica de premissa, é com certeza o que impacta hoje no resultado que vocês têm de positividade perante a percepção de valor do cliente. Muito. Não tem a menor dúvida. Isso é legal que você falou, que eu acho que qualquer experiência do cliente, quando a gente falando aqui de experiência do cliente, se você pensar numa premissa básica, independente do que você ofereça, qualquer coisa, se você demonstrar segurança de uma certa forma, cara, metade do caminho tá andada. Metade do caminho tá andado. As pessoas querem se sentir seguras, e não só segurança física, mas é segura de que ela tá fazendo uma boa compra, é segura de que o dinheiro dela tá sendo empregado para alguma coisa boa, é segura de que ela pode usar aquilo de uma certa forma que não vai trazer nenhum prejuízo para ela. Então, segurança é uma questão bem importante quando a gente fala de experiência. Fator de compra, assim, muito primordial, e vocês fazem isso. E sabe em que ponto você faz isso muito bem? Vou te dizer, não só como especialista sobre o assunto, mas por quem já foi funcionária, já foi gestora e é dessa prática. É a partir do momento que você se preocupa em ter um desenvolvimento e instrução de todo colaborador para que ele conheça de fato de todo o negócio. Sim. Por que eu falo isso como ponto de segurança? Porque quando a gente consegue trazer para quem executa, eu falo principalmente da galera que está na operação, que é a pessoa que vai estar ali lidando com o cliente diretamente. Quanto mais eu coloco ela envolvida e conhecedora do negócio, foi aquilo que eu falei, do que, para quem, o como e o porquê, sim, quando ele de fato sabe isso, isso fortalece ele na comunicação que ele vai ter com o cliente. A partir do momento que eu detenho mais conhecimento, eu detenho de mais segurança. Quando eu detenho de mais segurança, eu tenho mais autoconfiança no que eu vou falar. E isso impacta diretamente no cliente. Muito. Isso é fato. Na hora que você vai fazer um questionamento para um cliente, dependendo da informação que você me passou, que eu te questiono, no seu traquejo, na sua forma de entrega, né? Se eu estou por telefone, alguma coisa, eu já consigo mensurar. E se eu te vejo pela sua reação corporal, eu já sei até que ponto aquele funcionário está bem capacitado ou não para me atender. E na forma como ele expressa isso, eu já consigo avaliar no quesito se eu posso ter uma segurança, uma credibilidade. Se a empresa realmente tem de fato uma credibilidade e se ela realmente me suporta uma segurança. E aí isso só acontece fortemente quando esse trabalho de aculturamento, de desenvolvimento das pessoas é muito realmente presente na prática do negócio. Então, eu tenho certeza que, tipo, a velocidade que vocês fizeram foi por ação, direção do papel, mas o assumir e o desenvolver essa parte do time é por essa estratégia, né, por esse desenvolvimento que vocês realmente, de fato, criaram. Porque quando a gente não sabe, a pessoa questiona, você titubeia. Isso é óbvio, cara. Agora, tipo ali, quando eu entendo, cara, por mais que pra mim não importe, às vezes eu falava, às vezes isso no meu momento de liderança, os meninos iam fazer algum serviço de operação na rua, mas era importante que eles soubessem qual era o número que a gente ia alcançar no final do mês, como que a gente poderia alcançar aquilo, qual era a importância daquilo e qual era o papel deles lá em toda nessa jornada, no que o que eles executam impacta para trazer isso aqui ou não. É importante eles saberem isso. Então, no afinco do que eles executam aquele
aquela tarefa, aquela atribuição, é diferente. Total. E o que vocês conseguiram, essa questão da segurança, ela tá muito atrelada a isso. É o aculturamento, é o debruçar em cima do funcionário, é o diferenciar do instruir e do treinar, que são papéis muito diferentes, e é onde a maioria da liderança peca, porque onde eu entro nas empresas é sempre a mesma fala. Ah, porque o time não entrega o que a gente gostaria que entregasse. E sempre a primeira pergunta que eu faço é, e você, como líder, O que você tá entregando? até que ponto você sentou para direcionar, para acompanhar, para dizer, explicar, aí vem sempre aquele, tá, então é ok, é isso aqui que a gente vai começar trabalhando, porque esse é o beabá. Sim. E que bom que vocês têm a Flávia à frente para poder fazer isso muito bem aplicado. Então eu precisava ratificar isso aqui porque é o que dá o ponto crucial. Se hoje de fato vocês têm um time que fazem isso, é por essa ação, porque é o aculturamento. Isso é diferencial. Ainda mais uma rede de hotelaria que é um ponto muito negativismo que a gente vê, Sim. a não ser os hotéis de turismo, porque a gente não tá falando aqui de uma rede que é completamente voltada pro turismo em si. É, exato. É uma coisa cotidiana, corporativa e etc. Ou seja, ainda é um outro tipo de escopo, né? Não é, a gente não tá indo aqui só pra ir pra beira da praia, né? Que não sei o quê. Não é só fica isso. até mais fácil, a pessoa não reclama tanto. Entendeu? Porque a pessoa tá relax. Agora, por uma questão corporativa que a pessoa já vai ao trabalho... É prático, ele tá lá ele quer dormir, ele chegou, ele tá cansado do trabalho, ele quer morrer na cama, ele não quer ter dor de cabeça. Eu quero chegar, a internet tá funcionando. É isso. Porque ainda mais corporativa, a pessoa precisa de internet pra fazer reuniões, etc. E se ela chega, a primeira coisa, o hotel não fornece uma internet, cara... Não, já dá aquela brochada, né? Dá, total. Então, assim, muito bom conhecer um pouco mais do trabalho, né? Não só da BB, mas você tá lá voltada para isso ter contribuído, colocado, trazer pra gente na prática do que é a questão da cultura, desse desenvolvimento, desse papel do líder ali, do envolto, de trazer o seu tempo, investir o tempo nas pessoas, porque isso é o crucial para poder dar o resultado. E aí a gente poder seguindo aqui, porque assim, né, duas mulheres aqui que focadas em resultado, focadas não sei o que, né, gente? Eu continuaria falando aí daqui mais um monte de coisa, mas, né, temos um timing, antes que de repente o Gabriel levante uma plaquinha pra mim aqui, ela, já temos, Chega. Entendeu? Mas o que eu gosto sempre de trazer a ótica dos meus convidados aqui, como a gente fala de sucesso do cliente, dessa satisfação, diz pra mim no olhar da ótica da Flávia, né, por essa toda experiência, você que sempre tratou e sempre trouxe essa experiência do cliente como um olhar muito importante pra você, diz pra mim, na sua ótica, um relacionamento de sucesso com o cliente é? Putz, se coloca no lugar dele, cara. Você é cliente também. Eu acho que não tem muita dificuldade, sabe? Se coloca no lugar, vê se você tá entregando aquilo que você gostaria de receber. É muito isso. Às vezes as pessoas... Até outro dia eu fui dar uma palestra e a menina me perguntou, mas que eu quero isso, eu quero aquilo. Eu falei assim, olha, primeiro você tem que dar, para depois você receber, cara. Se você só quiser receber do seu cliente, o que você tá dando para ele? Então, assim, se você puder fazer aquele... Você não gosta de receber um pouquinho a mais? Uhum. Todo mundo gosta. Faz um pouquinho a mais. Exato. Não tem muito segredo. Muito bom, muito bom. Aquela ótica, você que está no seu negócio, que trabalha, atende o cliente, faz uma autorreflexão. Se fosse você que estivesse entrando pelo outro lado, será que você gostaria de ser atendido por você mesmo? Será que você gostaria de consumir o serviço que você está oferecendo? Será que você daria um positivo no final de uma pesquisa de acordo com aquilo que você está entregando? É muito mais esse ponto de autorreflexão, que eu acredito que faz muito sentido, porque a gente, por vezes, a pessoa quer ser egoísta, né? Eu vou para algum lugar e quero que me entreguem toda essa experiência, mas dentro do meu negócio eu não aplico e não levo por essa vertente. A conta não vai fechar. É isso aí. Vai dar algum problema nesse caminho. É isso aí. Flávia, obrigada demais pela sua partilha, por toda a sua entrega. Amei conhecer um pouco mais sobre isso, de ver na prática tudo que a gente fala muito sobre essa parte de gestão hoje de cliente, toda essa experiência do cliente. Então, parabéns aí pela trajetória e obrigado mais uma vez pelo seu tempo. Obrigada a você, obrigada pelo convite, foi um prazer. Bom. Turma, então encerramos aqui mais um episódio do Ialabacast. Semana que vem estamos de volta. Tchau, tchau.